Amados e amadas, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por estar aqui com vocês de novo e a vocês pelo carinho. Obrigado. Amados e amadas, no Evangelho de hoje, em Mateus, disse Jesus: segue-me. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois homens, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, nesse Evangelho de Mateus, nós vamos falar sobre o Santo André. Hoje é o dia dele, o dia de Santo André. André foi o primeiro a ser chamado por Jesus. E no Evangelho de João, ele aparece como discípulo de João Batista. E quando Jesus aparece, que João Batista fala: aquele é o Cordeiro de Deus. Então, André vê aquilo, ele está com o outro, encontra Jesus, passa o dia com Jesus. E ele participa da multiplicação dos pães, ele aparece na multiplicação dos pães. Quando os gregos queriam falar com Jesus, ele aparece. E ele é citado 12 vezes nos Evangelhos. Então, André fundou a igreja de Constantinopla, de Antioquia, e ele levou a palavra na Ásia Menor, Alexandria, e depois Jerusalém também. Então ele foi patrono de muitas igrejas e andava com Jesus. Agora, uma coisa interessante é que tanto ele quanto o irmão dele, Pedro, não se acharam dignos de morrer como Jesus. Então Pedro pediu para ser crucificado numa cruz de cabeça para baixo. E André pediu para ser crucificado numa cruz em X, assim. Então, ele foi crucificado nessa cruz em formato de X, porque ele não se considerava digno de morrer como Jesus morreu, nem o irmão dele, Pedro. Como vocês podem ver, André andava junto com João Batista, ele já tinha uma fé. Quando João Batista mostrou o cordeiro, ele foi ter com Jesus. Depois Jesus encontra ele com outro apóstolo, e passam um dia conversando, e ele ali aparece na multiplicação dos pães. Ele é um apóstolo que estava sempre presente, evangelizou muito na Ásia Menor. Por isso que foi martirizado, incomodou as autoridades de lá. Que sejamos chamados sempre, como André, Pedro foram, e que sempre, para a honra e glória de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, estejamos prontos para levar o amor, para fazer o bem e para ajudar os próximos. E que Deus nos dê sempre a bênção e a graça de servir a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém!